Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas da Escola Jesus Cristo, da página da Escola Jesus Cristo no Facebook e do grupo da Escola Jesus Cristo também no Facebook, e aos que assistem às pregações pelo canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Estamos hoje muito felizes, muito honrados e com um senso de responsabilidade muito grande, porque estamos inaugurando o ciclo de palestras comemorativas pelos 85 anos da nossa Escola Jesus Cristo. Todo esse mês de outubro será dedicado ao aniversário da Escola Jesus Cristo, como nós já temos na nossa página, no grupo da escola, o cartaz de divulgação com vários palestrantes convidados, e será uma festa durante todo o mês de outubro, um banquete celestial para nós aqui encarnados, enquanto somos frequentadores, trabalhadores, colaboradores de alguma forma e ligados a essa instituição que é a Instituição Espírita de Cultura e Caridade, fundada pelo professor Clóvis Tavares. Então, coube-me no dia de hoje o tema Os Discípulos da Boa Nova. E como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo 58, intitulado Discípulos, que tem por epígrafe: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essas palavras foram proferidas por Jesus e elas estão no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Diz Emmanuel: os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos,
Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhes os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, espíritos familiares, simpáticos, que trabalham em Teu nome, Senhor, e também nossos anjos guardiães. A todos vós agradecemos no dia de hoje, nesse mês de outubro, por tantas bênçãos que temos recebido ao longo dessa encarnação e de tantas outras, e que nós possamos honrar sempre e cada vez mais essa graça, essa bênção, essa oportunidade de termos conhecido o Teu Evangelho nesta vida, Senhor, nesta encarnação, com o acréscimo, o facilitador, que é o Espiritismo, e através, nós, da Escola Jesus Cristo, desta instituição maravilhosa que tanto nos tem feito bem e que, por certo, Senhor, muito mais tarde é que talvez tenhamos noção exata de como fomos beneficiados. Então, agradecendo mais uma vez, antecipadamente por tudo, pedimos permissão para iniciar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como nós falamos, nós estamos inaugurando o ciclo de palestras comemorativas dos 85 anos da nossa Escola Jesus Cristo. Como nós falamos também, o tema que nos coube foi o tema Os Discípulos da Boa Nova. Eu vou me basear no texto intitulado Os Discípulos, de autoria de Humberto de Campos, que está no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E antes de nós destacarmos alguns trechos desse capítulo, que é o capítulo 5º do livro Boa Nova, nós vamos fazer apenas um breve esclarecimento que a maioria de nós já conhecemos, mas é sempre bom relembrar a diferença, né? Primeiramente, o que é ser discípulo e a diferença entre discípulo e apóstolo. O discípulo, ele é um aprendiz, um estudante, é aquele ouvinte interessado que se dedica ao conhecimento, ao estudo de uma determinada teoria, uma determinada filosofia, e tem por seu mestre aquele que é o propagador, o criador daquelas ideias, daquelas teorias.
E os apóstolos são, além de discípulos, além de estudiosos, de aprendizes, eles são mensageiros, eles são divulgadores, eles são aqueles que são enviados em nome do seu mestre para difundir aquela doutrina, aquela teoria. Então, todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. E destacamos também do Novo Testamento várias frases, vários versículos com palavras de Jesus em que ele utilizou a expressão discípulos, fazendo uma exortação ou uma afirmação ou até um esclarecimento aos seus discípulos, que não eram somente aqueles 12 que nós conhecemos como os seus apóstolos. Os discípulos de Jesus eram aqueles 12 e muitos outros. Tanto é assim que naquela passagem em que Jesus começa a dizer o que era necessário para que alguém fosse discípulo dele, e um grupo de discípulos diz: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? E eles abandonam, esses que reclamaram, abandonaram Jesus, desistiram de continuar como seus discípulos. E Jesus, respeitando então o livre-arbítrio de cada um de nós, ele pergunta aos 12 que nós conhecemos: quereis vós ir também? E aí Pedro dá aquela resposta maravilhosa, que todos nós conhecemos: para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos convida, mas cabe a nós aceitarmos ou não o seu convite. Então, nós vamos ler aqui algumas frases, alguns versículos de Jesus que estão nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu separei apenas algumas. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Que maravilha, né, meus irmãos? Quantas exortações de Jesus, e não está cronologicamente na ordem, mas eu separei e arrumei dessa forma, porque esse último versículo que eu destaquei aqui
para terminar essas citações, diz que os discípulos fizeram o que Jesus lhes propusera. Então, agora nós vamos destacar alguns trechos do capítulo 5º do livro Boa Nova, capítulo este intitulado Os Discípulos, para ajudar na nossa reflexão. Eu vou pedir licença para ler e, ao final, nós faremos um breve comentário. São apenas trechos, não é o capítulo inteiro. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Pequenas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava sabedoria maior no campo do Evangelho. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes cometiam concretizar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e reparti as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes na alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela vossa paz. Se, porém,
não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro de lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará aos meus discípulos? Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Eu destaquei esses trechos, meus irmãos, do capítulo 5 do livro Boa Nova de Humberto de Campos. E eu aproveitei e trouxe para a nossa reflexão também alguns trechos do capítulo 29, também do livro Boa Nova. Capítulo 29, intitulado Os 500 da Galileia. Também vou pedir licença aos irmãos para ler alguns trechos, para que nós façamos uma abordagem, ainda que pobre, que não condizente com a grandeza de todos esses espíritos, Humberto de Campos, Chico Xavier, do próprio Cristo, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, mas façamos uma abordagem que faz-se necessária e que, ao final, todos nós entenderemos por que eu também busquei nesse capítulo 29, intitulado Os 500 da Galileia, alguns trechos para servir de base para a nossa reflexão. Então, Humberto de Campos, ele diz que após Jesus ser crucificado, ser morto, ressuscitar e voltar, ascender, ao seu reino, estava um grupo de algumas centenas de pessoas reunido juntamente com os 12 apóstolos, não os 12 com Judas Iscariotes, porque ele havia se enforcado em razão da desilusão na qual caiu e do profundo arrependimento em razão de ter sido
o vetor que entregou Jesus através do que ficou conhecido como a traição de Judas e que foi posteriormente a vaga que ficou dentre os 12 em razão da desencarnação de Judas foi preenchida pelo Zaqueu, aquele mesmo Zaqueu publicano que subiu num sicômoro para ver Jesus e que foi convidado e escolhido pelos apóstolos que permaneceram, os 11, foi convidado para ocupar essa vaga, esse lugar que ficou com a desencarnação de Judas. E passou a adotar o nome de Matias. E estavam eles todos, os 12, com então Matias, né, o nosso conhecido Zaqueu, e mais algumas centenas de pessoas, como diz Humberto de Campos, ao pé do monte, aquele mesmo monte onde Jesus fez diversas pregações, fez o famoso e conhecido Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. Estavam todos ali relembrando os ensinamentos de Jesus, as passagens. Algum apóstolo, vez por outra, fazia um apontamento, uma reflexão. Era um final de tarde. E, de repente, a atmosfera começou a se modificar. A luz, apesar de ser final de tarde, começou a se intensificar. E quem aparece no cume, no alto daquele monte? Jesus. E aí Humberto de Campos coloca a seguinte frase: era ele. E então começa a narrar o que nós traremos aqui para a nossa reflexão, com alguns trechos apenas, mas vejamos que maravilha de Humberto de Campos. E Jesus disse: amados, enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrardes na posse do tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomais a vossa cruz para seguir-me. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras,
andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos, o vosso símbolo, a cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Mas, no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei a minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Que maravilha, meus irmãos! Quando tombardes sob as arremetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados,
desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos, abandonados e desprotegidos na terra, eles passam edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações, e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, e formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Meus irmãos, que maravilha! 2 textos de Humberto de Campos que estão no livro Boa Nova, capítulo 5, Os Discípulos, capítulo 29, Os 500 da Galileia. E nós escolhemos, obedecendo, né, ao tema que nos foi sugerido, esses 2 capítulos. Por quê? Porque nós cremos que dentre esses 500 da Galileia, essa caravana que, como disse Humberto de Campos, transcrevendo palavras de Jesus, essa caravana que nunca se dissolverá, nós cremos que fazem parte desses 500 da Galileia, por exemplo, Paulo de Tarso, Célia Lúcius, Agostinho de Hipona, Francisco e Clara de Assis, John Wycliffe, Jean Hus, Jerônimo de Praga, Lutero, Teresa de Ávila, Allan Kardec, Leon Denis, Teresa de Lisieux, Bezerra de Menezes, Cair Bachutel, Eurípides Barçanufo, Casimiro Cunha, o próprio Humberto de Campos, Carlos Chagas, que é André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier, Peixotinho, Baby e também Nina Arueira e o professor Clóvis Tavares. Nós cremos, eu particularmente eu creio, que estão nesse grupo de 500 discípulos e apóstolos do Cristo que foram enviados ao redor do nosso planeta, ao longo da história da humanidade. Foram, são e continuarão sendo enviados para divulgar a palavra de Jesus, o seu evangelho, e depois, com a vinda de Kardec e com o surgimento da doutrina espírita, com a ajuda, o esclarecimento da doutrina espírita, que é o evangelho redivivo, é o cristianismo redivivo e o consolador prometido. Então, por que nós achamos que o professor Clóvis é um desses? Porque o magnetismo que ele possuía e possui, mas quando nós compartilhamos, convivemos com ele e ouvimos as suas palavras, a sua pregação na tribuna da Escola Jesus Cristo, o magnetismo que provinha das suas palavras, só nos leva a uma conclusão. Ele era e será sempre um pregador do Evangelho do Cristo, há mais de 2000 anos. Então, por certo, ele estava nesse grupo que recebeu Jesus e foi designado como os que seriam os propagadores, os divulgadores da doutrina do Cristo, do Evangelho do Cristo. E não foi por acaso que, aos 20 anos de idade,
em plena juventude, enquanto muitos de nós estamos preocupados com coisas passageiras das nossas vidas, planejamento, cursos que vão nos levar à profissão que nós escolhemos, poucos, muito poucos, preocupados com o Evangelho de Jesus. Aos 20 anos de idade, o professor Clóvis Tavares funda, 10 dias depois que Nina Arueira, recém-desencarnada, funda na espiritualidade, a 17 de outubro de 1935, a Escola Jesus Cristo. E então, a 27 de outubro de 1935, o professor Clóvis Tavares funda, em Campos dos Goitacazes, a Escola Infantil Jesus Cristo, com o objetivo primeiro de evangelizar as crianças, mas que, dado o seu magnetismo, a força da sua palavra, os pais, os acompanhantes, aqueles que estavam levando os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos para serem evangelizados, passaram a ser evangelizados também. E é por isso que os livros do professor Clóvis, Histórias que Jesus Contou, Os 10 Mandamentos, Meu Livrinho de Orações e tantos outros que são dedicados às crianças, são úteis a nós, adultos. Evangelizam-nos. Então, posteriormente, passou a ser a Escola Jesus Cristo, instituição espírita de cultura e caridade, levando o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, e numa época, meus irmãos, em que o espiritismo, que predominava nas casas espíritas, não somente de Campos, mas do Brasil afora, era o espiritismo voltado para a fenomenologia, para a reunião mediúnica somente. E o professor Clóvis sempre primou e prezou pela divulgação, pelo estudo do Evangelho de Jesus. E recebeu críticas por conta disso. Está muito voltado para o Evangelho, tem que se dedicar mais à parte científica, filosófica. E o próprio Chico disse que se um dia a doutrina espírita abandonasse o Evangelho de Jesus, ele deixaria de ser espírita e ficaria com o Evangelho de Jesus. E nós sabemos que o professor Clóvis teve uma amizade muito grande com Chico, por certo, se conhecem de outras vidas, de outras encarnações. Cremos que ambos estivessem lá nesses 500 da Galileia, entre esses 500 da Galileia, e seguiu o professor Clóvis muitas orientações que Chico lhe traçou com a ajuda dos amigos, dos benfeitores espirituais. Sabemos também que muitos amigos e benfeitores espirituais da nossa escola são esses 500 também. Por quê? E serão, inclusive, homenageados ao longo desse mês de outubro, como nós podemos verificar na programação, né? Amanhã, Flávio falará sobre Allan Kardec, 3 de outubro, dia de nascimento de Allan Kardec, que provavelmente é um desses 500 da Galileia. No dia 4, no domingo, Jorge Damas falará sobre Francisco de Assis, que também acreditamos que seja um desses 500 da Galileia. E são amigos e benfeitores espirituais, como o próprio Dr. Bezerra de Menezes também, que sabemos que é a reencarnação de Zaqueu, esse que ocupou o lugar de Judas, assumindo o nome de Matias. Então, meus irmãos, o banquete espiritual, a bênção, a graça que todos nós temos, nós cristãos, nós espíritas, nós da Escola Jesus Cristo, nós não temos capacidade ainda de compreender. Talvez
na espiritualidade, talvez nós alcancemos isso. Mas nós temos que destacar aqui, então, essa fidelidade do professor Clóvis Tavares, que foi um discípulo fiel do Cristo, um discípulo fiel de Allan Kardec, e primou pelo estudo nas salas de aula e na tribuna da Escola Jesus Cristo, pela divulgação, pelo ensino do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então nós temos as nossas aulas, Dona Hilda mantém aí a aula de Evangelho, as pregações, como o próprio professor Clóvis muitas vezes exortava os seus pregadores, e não podemos também esquecer, deixar de falar do nosso Rubens Fernandes Carneiro, também que foi um discípulo fiel do professor Clóvis. Por isso, inclusive, no ano de 2017, 2 anos após a desencarnação do Rubinho, lançamos um livro na Escola Jesus Cristo com o título O Discípulo Fiel, porque durante 31 anos após a desencarnação do professor Clóvis, Rubens Fernandes Carneiro, nosso Rubinho, ficou como diretor doutrinário, seguindo os trilhos, os caminhos que o professor Clóvis determinou, não se desviando para estradas marginais, como exortou, alertou em uma das suas mensagens, psicografadas por Chico Xavier. Então, nós temos que valorizar todos esses trabalhadores, e muitos que eu não saberia citar aqui, não lembraria e não conheceria. E seria uma injustiça, né? Se nós tentássemos enumerar alguns, esquecendo, olvidando outros tantos, tão importantes quanto, né? Trabalhadores da primeira hora. Logo assim foi fundada a Escola Jesus Cristo. Os primeiros presidentes, a nossa querida Valdeia, que tomou conta das crianças na Casa da Criança, o professor Medeiros, José Medeiros Correia Júnior, que era um juiz de direito, um magistrado, e que se dedicou também ao cuidado, quando o professor Clóvis instituiu 2 orfanatos, um para meninas e um para meninos. Medeiros também, por vezes, ficava encarregado de tomar conta, de vigiar, de cuidar desses meninos. Pessoas que, como nós vimos aqui nessas exortações do Cristo aos 12 apóstolos e posteriormente aos 500 da Galileia, essas pessoas souberam, assim como o professor Clóvis, imunizar os seus corações em relação ao como que ele cita aqui, imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória. Então, com 20 anos de idade, após perder a sua noiva, funda a Escola Jesus Cristo. E é por isso, meus irmãos, que todos nós queremos agradecer a todos esses benfeitores que nós citamos, a Jesus em primeiro lugar e a Deus, nosso Pai, Jesus como representante de Deus, aos apóstolos, aos discípulos e aos 500 da Galileia, muitos desses que nós, com os quais convivemos nessa encarnação sem sabermos que eram os 500 da Galileia. Então, vejamos como nós temos sido agraciados. E ao longo desse mês de outubro, como nós falávamos há pouco, muitos desses espíritos serão lembrados, serão homenageados. São Francisco de Assis, o próprio Allan Kardec,
e Peixotinho, com o professor Humberto Vasconcelos e tantos outros que são os propagadores aos quais nós devemos muita gratidão, porque o que seria de nós, meus irmãos, sem o Evangelho de Jesus? O que seria de nós sem a doutrina espírita? O que seria de nós aqui em Campos, nós frequentadores da Escola Jesus Cristo, sem a Escola Jesus Cristo? O que estaríamos fazendo hoje de nossas vidas? Então, nós temos que agradecer, louvar e pedir muitas bênçãos para todos esses espíritos. E eu quero agradecer também, em especial ao professor Clóvis, a Rubinho, a dona Hilda, ao nosso Celso Vicente Mussa Tavares, enquanto esteve como diretor doutrinário, e a Flávio, como diretor doutrinário hoje, por ter me mantido na escola como pregador, podendo me beneficiar, porque o mais beneficiado não somos os que ouvimos, não, somos nós que muitas vezes fazemos a pregação, a palestra, porque nós temos a possibilidade de pesquisar, de estudar, de refletir sobre esses exemplos todos que nós temos. Então eu quero agradecer a Flávio, a Celcinho, a dona Hilda, por terem me mantido aí, e a Rubinho, ao professor Clóvis e todos esses espíritos, por terem me dado a possibilidade de estar na escola, de frequentar, de usar da palavra no trabalho que estou podendo trabalhar, né, do qual estou podendo usufruir, e que todos nós, meus irmãos, saibamos aproveitar essas bênçãos, essas oportunidades, esse banquete celestial durante todo esse mês de outubro, culminando no dia 27 de outubro com a celebração dos 85 anos da nossa escola. Então, que Jesus nos abençoe, que nos ilumine a todos, em especial a todos esses espíritos, 500 da Galileia, discípulos e apóstolos do Senhor Jesus, e façamos a nossa oração para terminar a nossa breve reflexão que inaugura o ciclo de palestras comemorativas dos 85 anos da Escola Jesus Cristo. Senhor Jesus, muito agradecidos estamos, Senhor, por tudo que temos recebido, pelas oportunidades, pelas bênçãos, pela palavra do nosso querido professor Clóvis Tavares, pelos ensinamentos que nos deixou, pelos livros, pelas pregações, pelas oportunidades, e que nesse ano de 2020, ano peculiar, ano sui generis, ano diferente, fora dos padrões aos quais estávamos acostumados, mas que também estamos em condição de compartilhar, de usufruir as bênçãos da doutrina e do teu evangelho, Senhor, através da tecnologia, que muitas vezes nos é possível por emissários teus também, Senhor, que vêm em diversos campos, mas não apenas no campo religioso. Que nós saibamos aproveitar essa aula maravilhosa que temos tido nesse ano de 2020, que tem feito com que muitos de nós reflitamos sobre as nossas vidas, as nossas existências, as nossas intenções, os nossos sentimentos, as nossas palavras, e que possamos honrar, Senhor, tudo o que temos recebido por acréscimo de Tua misericórdia, porque sabemos que recebemos muito mais do que merecemos.
Agradecemos mais uma vez por tudo e pedimos que fiques conosco hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado. Meus irmãos, aproveitemos esse banquete celestial e estejamos sintonizados mais do que nunca durante esse mês de outubro com os espíritos benfeitores da escola, o próprio professor Clóvis e a palavra de Jesus que nos chega aos nossos corações. Então que Deus nos abençoe. Amanhã teremos a pregação de Flávio e no domingo a pregação de Jorge Damas, amanhã sobre Allan Kardec, domingo sobre São Francisco de Assis, e nos outros dias eu peço que os irmãos vejam a programação que está na página da Escola de Jesus Cristo, no grupo, e seremos muito agraciados com maravilhosas reflexões. Então, uma boa noite a todos e que Deus fique conosco.